falando sobre as coisas que as pessoas entendem errado, e alguns, assim, como posso dizer, alguns avisos importantes que eu precisava dar, que você precisa saber antes de você querer escrever o seu nome ou qualquer nome em coreano, beleza? Então já pega o papel e a caneta aí, porque essa aula aqui vai ser muito, muito, muito legal e serve como um exemplo, como uma prática muito boa para você que quer estudar o coreano bem rápido. Você, tipo, sei lá, querer escrever um nome ou outro dos dias ajuda bastante como prática do coreano, tá? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Muita gente acha, muita gente acha que o seu nome em coreano tem uma tradução. Muita gente acha que, por exemplo, se seu nome é Jéssica, em coreano vai ter, tipo, uma outra coisa. Tipo, sei lá, vai ser Hallelujah. Não, nada a ver. Não, não, não vai ser Hallelujah. Seu nome é Jéssica. O seu nome vai ser Jéssica em qualquer lugar do mundo. Beleza? Em qualquer idioma do mundo, o seu nome vai ser Jéssica. Se seu nome é Jéssica no RG, o seu nome vai ser Jéssica na Coreia, na China, na França, em qualquer lugar do mundo. Não é como se o seu nome tivesse uma tradução especial, um sentido especial. Não, tá bom? O que vai acontecer vai ser que o seu nome vai se manter o mesmo, porém, a única coisa que vai mudar vai ser o jeito de pronunciar o seu nome, tá bom? Vai ser apenas o jeito que você pronuncia o seu nome que vai mudar, tá bom? Então, por exemplo, se o seu nome é Jéssica, a única coisa que vai mudar na Coreia vai ser que os coreanos vão pronunciar como sendo Jessica e não Jéssica. Mas você percebe que Jessica é Jéssica, essencialmente do mesmo jeito? Consegue entender? Isso, vocês sabiam ou não? É só uma dúvida aqui. O nome não muda. Beleza? Fechou? Beleza. Segunda dica muito importante a partir daí. Vamos lá. Essa dica é muito, muito, muito importante. Muita gente deixa passa batido, tá? Por isso eu queria que você prestasse bastante atenção. Vamos lá. O segundo é que quando nós vamos escrever o seu nome, quando nós vamos, por exemplo, eh, eu vou falar aqui traduzir, mas não é como se nós estivéssemos traduzindo um nome, tá? Porque o nome não tem tradução. Mas eu vou utilizar essa palavra tradução como o processo de escrever o seu nome em português para o coreano. Esse processo de passar do português para o coreano, eu vou estar chamando de tradução, tá? Vamos lá. Quando nós vamos traduzir um nome, nós vamos pela sonoridade e não, nós vamos pela sonoridade e não ah, letra por letra. O que isso significa? Vamos lá. Um outro erro que muita gente tem é que, por exemplo, na aula da jornada, nós não aprendemos o alfabeto? Aprendemos o alfabeto na aula da jornada, certo? Sim ou não, pessoal? Eu quero que vocês sejam o mais interativo possível aqui no chat comigo, tá? Na aula da jornada, aprendemos sobre o alfabeto coreano, certo? Não todos, porque eu não listei para vocês o alfabeto um por de, uma coisa que muita gente erra quando quer escrever seu nome em coreano é tentar traduzir o nome letra por letra. Como assim, letra por letra? Por exemplo, se seu nome, de novo, ahn, se seu nome é Maria, muita gente, cara, calma, deixa eu pegar um outro aqui. Se seu nome, por exemplo, é ah, Isabela, com dois L's. Se seu nome é Isabela, com dois L's, opa, peraí, tem uma pessoa que pediu para entrar, de novo. Se seu nome é Isabela, muita gente vai tentar fazer. Ah, como meu nome começa com I, eu tenho que colocar a vogal I. Aí aqui, como meu nome tem o som de. Tem um S aqui, eu preciso colocar essa consoante. Aí depois eu preciso colocar essa vogal aqui. E aí depois eu preciso colocar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Um erro que muita gente tem é que as pessoas vão tentar traduzir por letra que tem dentro do nome,
sendo que na verdade é pela sonoridade que nós fazemos, tá? Então, a coisa mais importante que você precisa fazer na hora de querer escrever o seu nome ou qualquer outro nome é primeiro falar alto o seu nome e imaginar como o seu nome é falado. Porque tem vários nomes que são diferentes de quando é falado para quando é escrito de fato. Por exemplo, esses detalhes como dois L's, alguns nomes que entra o H no meio, sabe? Esses nomes são muito diferentes de quando você. Tem alguns nomes que são bem diferentes de quando você vai falar ele para quando você vai escrever ele, certo? Faz sentido isso que eu acabei de falar? Então, pessoal, anota aí. Pode ser que por agora vocês não estejam conseguindo entender, vocês não estejam conseguindo visualizar bem como isso funcionaria de fato, porém, anota aí. A segunda regra importante é que quando nós vamos traduzir o seu nome ou qualquer nome em coreano, nós vamos pela sonoridade e não letra por letra. Beleza? A terceira regra, bem importante, é sobre uma regra que existe no coreano, chamada regra FVZ. Regra FVZ. Você, que já me seguia há mais um tempo, você provavelmente já ouviu eu falando sobre isso, certo? O que que é a regra FVZ? A regra FVZ, basicamente, é que no coreano, não existem os sons do F, nem do V e nem do Z. Beleza? No coreano, não existe, nós não temos uma letra, ou nós não temos como falar o som do F, nem do V e nem do Z. Nossa, professor, então como é que nós falamos, por exemplo, como é que eu falo se meu nome, por exemplo, for Fabiano? Você não fala. O F, você vai falar de um jeito um pouco diferente. Sabe por quê, pessoal? Porque, ó, olha aqui, presta bastante atenção agora sobre essa terceira regra. Não existem esses sons do coreano. Então, no lugar do F, você pronuncia o ha, ha, aquela consoante aspirada. Então, ao invés de fa, no coreano você falaria pa, 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 um som do P com bastante ar, um som do P aspirado. Essa consoante aqui, ó, calma aí, deixa eu escrever as letras do coreano mesmo, porque é muito mais fácil, né? Ó, no lugar do F, você escreveria com pa. No lugar no V, você escreveria pa, pa. Você falaria, no caso, né? Pa. E no lugar do Z, não temos o za em coreano. No lugar do za, nós falamos ta, cha, cha. Nós utilizamos essa consoante aqui. Pessoal, digita aí para mim no chat, por favor, quem já sabia disso. Digita aí para mim no chat, por favor. Legal, legal. Essa regra FVZ era inclusive uma coisa que eu já vinha falando bastante, até no nosso Instagram. Era uma coisa que. Fernanda Lima, sua aluna não conta. Pois é. Eu achei familiar o seu nome, fiquei pensando, ué. Mas é normal, tá tudo certo. Essa aula estava disponível até para as pessoas que já são alunas. Então, olha aí como legal. É legal. A Fernanda, pra caramba. Mas enfim, ó, para pessoas que não sabiam, regra FVZ. Ângela Vieira. Ângela, este não é o seu nome, tá? Tá errado. Por isso, presta bastante atenção nas explicações que eu vou dar agora, para você conseguir escrever o seu nome no final, tá bom? Então, pessoal, a terceira regra importante que você precisa considerar quando você quiser escrever o seu nome em coreano é anotar essa regra FVZ. É que no coreano não temos o F, nem o V e nem o Z, e estes são os substitutos deles. Beleza? Legal? Então, vamos para a quarta regra, porque sim, nós temos mais algumas regras, só que aí eu vou meio que dar uma resumida no final. Então, por enquanto, só anota aí, mas depois eu vou meio que dar uma geralzona para todo mundo que possa estar se sentindo perdido, porque tem muita coisa, tá? Vamos lá, então, quarta regra. A quarta regra é a regra, eu diria que é a regra mais importante e a mais difícil de você entender. Eles são duplicados. Como assim? Vamos lá.
Se dentro do seu nome, presta bastante, por favor, pessoal, presta bastante atenção, porque isso daqui é difícil mesmo, tá? De entender. Você precisa meio que ter um raciocínio um pouco mais rápido. Vamos lá. Se dentro do seu nome tiver as letras L, M ou N, se dentro, no meio do seu nome, tiver as letras L, M e N, e eles estiverem rodeados de vogais, o som do L, o som do M e o som do N, eles vão aparecer duplicados. Como assim, duplicados? Agora eu vou dar um exemplo para vocês poderem ver isso na prática, que isso funciona mesmo de fato. Vamos lá. Por exemplo, o nome. Deixa eu pegar um nome bem fácil aqui. Vamos lá. Ah, Isabela de novo. Isabela. Isabela. Você percebe que esse nome, Isabela, é um nome que tem o ou o L, ou o M, ou o N aqui. Vocês veem que tem um L aqui, certo? E ele está rodeado de vogais. Então, precisa ser necessariamente uma situação como essa. Precisa ser necessariamente uma situação como essa. Precisa ter ou L, M ou N, e ele precisa estar no meio do nome, tá? E ele precisa estar rodeado também de vogais. Então, por exemplo, não vale se aqui antes do L se fosse uma consoante ou depois do L fosse uma consoante. Não vale, aí não vale, tá? Tem que estar rodeado de vogal. O começo e o fim dessa letra precisa ser uma vogal. Conseguem ouvir? Isabela. Você percebe que o som do L parece que ele está tão atrelado junto com o E quanto com o A? Isso, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas isso é uma coisa que acontece mesmo. Tá? Vocês podem até nem perceber, mas isso é uma coisa que acontece mesmo. Quando nós temos essas consoantes L, M e N rodeados de vogais em um nome, ele parece muito mais alongado do que deveria ser. Por quê? Porque ele aparece junto tanto com a primeira vogal quanto com a segunda vogal. Eu vou dar um exemplo aqui com um outro nome que isso não funciona. Ah, deixa eu pensar. Será que tem um outro nome que eu consigo pensar? Por enquanto, eu acho que não tem um exemplo muito bom. E me se eu dasse, não ia ficar muito bom. Mas anota aí. Por enquanto, anota que as letras L, M e N, quando elas aparecem rodeadas de vocais, no português também, porém, com certeza no coreano, ela vai aparecer duplicada. Por isso, nós precisamos escrever tanto junto com a primeira vogal, quanto com a segunda vogal aqui. Beleza? Não entendeu? Relaxa, que quando eu escrever um nome em coreano pela primeira vez, vocês vão entender. Ok? Vamos lá. Então, provavelmente, a última aqui. Vamos lá. A última regra no coreano, inclusive, eu queria mostrar para vocês o meu material de fato, tá? Eu queria mostrar para vocês o meu material de fato. Letras aqui. Essas duas letras aqui. E essas três letras aqui. Vamos lá. Vamos lá. No coreano, nós temos. É sobre. A última regra é sobre esses três grupinhos de letras aqui, tá? Então anota aí. Esse é o primeiro grupo, esse é o segundo grupo, e esse é o terceiro grupo, tá? Nossa, professor, o que que basicamente você quer falar com todas essas letras? Vamos lá. Não sei se você sabia, mas
todas as letras que fazem parte de um grupinho aqui, por exemplo, essa letra, essa letra, essa letra e essa letra, e essas três letras aqui, todas elas têm exatamente o mesmo som. Como assim? Vamos lá. Você percebe que essa letra e essa letra é diferente visualmente? Essas duas letras são diferentes, certo? Porém, na hora de você pronunciar ela, as ambas vão ter exatamente o mesmo som, o som de é. Esse segundo grupo aqui, a mesma coisa. Esse segundo grupo, elas escrevem de uma forma diferente, certo? Isso daqui é diferente disso, são duas letras diferentes. Só que na hora de pronunciar, elas vão ter exatamente o mesmo som e vai ter o som de IE. Sim, pessoal, letras que se escrevem diferentes, mas que têm exatamente o mesmo som. Loucura isso, né? E esse último aqui, esse último grupo vai ser a mesma coisa. Agora, ao invés de duas letras, são três letras. Essas três letras, cada uma delas se escreve de um jeito diferente, porém, cada uma delas vai ter exatamente o mesmo som, que é o som de opa, que vai ser o som de i. Vamos ser ué, beleza? Ok? Deu para entender sobre isso? Tá, beleza. Se o seu nome fosse um nome coreano, ou se fosse nós estivéssemos falando sobre uma palavra coreana nativa, realmente não teria como saber qual dessas letras utilizar. Por exemplo, se em um nome coreano entra o som do E, que é, por exemplo, o meu caso, o meu nome é Chaehyuk, o meu nome em coreano é Chaehyuk, no caso, né? Não teria, se a pessoa não sabe como escrever o meu nome, a pessoa que não me conhece não teria como saber se o meu nome se escreve com esse é aqui ou se escreve com esse é aqui. A pessoa não teria como saber. Porque no coreano, acontece bastante de nomes terem esse é aqui quanto esse é aqui. Então a pessoa teria que perguntar para mim como que se escreve meu nome para ter certeza de como escreve meu nome, que o meu nome se escreve com essa letra aqui. Fechou? Conseguiram entender? Porém, pessoal, para vocês que estão assistindo essa aula aqui, é um pouco diferente. Para vocês vai ser muito mais fácil. Por quê? Para vocês não precisam pensar em nada disso, porque no é aqui, vocês vão estar sempre utilizando esse é aqui para o é. Caso o seu nome ou o nome que você queira traduzir entre o IE, você sempre vai estar utilizando esse IE aqui. E caso o seu nome entre o E, por exemplo, sei lá, Wellington e etc., o seu nome sempre vai utilizar esse E aqui. O resto vocês podem ignorar, beleza? O resto vocês podem ignorar porque vai ser sempre essa letra aqui, essa letra e essa letra que você vai estar utilizando, beleza? Então, por exemplo, sei lá, tem uma Neucira aqui no chat. Neucira Moreira. Neucira, você percebe que o seu nome entra o é no né? Então, você provavelmente utilizaria esse é aqui. Beleza? Conseguiram entender, pessoal? Então, podem ficar tranquilos, porque os nomes de vocês sempre vão estar utilizando essa letra, quando for o é, sempre essa letra, sempre quando for o IE. E essa letra aqui, sempre quando você precisar utilizar o é, beleza? Ah, e agora, essa não foi a última regra, tá? Perdão, perdão, perdão. Vamos lá. Última regra de todas, prometo para vocês que é a última. E essa também aqui é bem importante. A última regra é sobre encontros consonantais. Vamos lá. Uma coisa que eu não sei se vocês estão lembrados, mas é que durante a jornada eu falei para vocês sobre as sílabas, certo? Certo, pessoal? Não falei sobre as sílabas para vocês? Falei sobre as sílabas, certo?
Falei para vocês que na língua coreana, uma sílaba sempre precisa começar com consoante e depois vogal, certo? Certo, pessoal? Vamos lá, digitando sim ou não. Vocês lembram disso? Lembra que eu falei que uma sílaba do coreano, ele sempre precisa começar com a consoante e depois sempre precisa estar seguido da vogal? Tanto que todas as estruturas silábicas existentes são dessa forma, né? Existe a estrutura CV, a estrutura CVC e a estrutura CVCC, certo? Estrutura CV, estrutura CVC e a estrutura CVCC. Certo, pessoal? Então, você percebe que sempre tem que começar com consoante e sempre depois vogal. Consoante, vogal e etc. Então, pessoal, na língua coreana, não existe, não existe esse conceito de encontros consonantais na língua coreana. Não existe isso. Tá, professor, mas o que que são encontros consonantais? Aí, pelo amor de Deus, é uma coisa do seu idioma, mas vamos aqui, tá? Vamos falar aqui. Encontro consonantal é basicamente, por exemplo, o que acontece aqui, ó. Você vê, essa palavra aqui, esse nome, na verdade, Brasil. Esse nome, Brasil aqui. Se você olhar atentamente, esse nome, ele tem um encontro consonantal. Encontro consonantal é quando nós temos uma consoante, quando numa palavra nós temos uma consoante e seguido dela nós temos mais uma consoante. Ou seja, depois de consoante, 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 consoante. Dessa forma assim, BR. Você percebe que aqui no BR, aqui o B é uma consoante e o R também é uma outra consoante. Então aqui vai estar acontecendo um encontro consonantal. Só que na língua coreana, você percebe que isso não é possível, porque em uma sílaba sempre precisa começar com C, com consoante, e depois com V. Não pode ter C, 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 ou sei lá, V, 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 V. Não pode ter C, C ou V, V. É sempre C, V, C, V, C, V, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal, consoante, vogal. Você percebe? Tá, então, se o seu nome tem um encontro consonantal, como diabos nós resolveríamos isso? Da seguinte forma. No português, como que nós separaríamos as sílabas desse nome aqui, Brasil? Você percebe que no português nós separaríamos as sílabas assim? Brasil. Uma sílaba para o Bra e outra sílaba para o Zil, certo? Só que no coreano, como nós não temos encontro consonantal, e o CVCC, Maria Eduarda, a escritura CVCC, esse último CC aqui, na verdade, não é um encontro consonantal, tá? Não é um encontro consonantal, na verdade, isso daqui, ó, é, é apenas uma patim dupla. É uma patim dupla, tá? Mas a estrutura CVCC é diferente de encontro com essa ali, de fato, tá? É só uma patim dupla, ok? Mas então você pode ignorar essa estrutura CVCC. O que eu estou falando aqui é caso no começo da palavra tiver o C junto com o C. No começo da palavra, você percebe que nunca existe isso. É sempre CV, CVC e CVCC. Você percebe que nessa primeira parte aqui, na primeira parte da palavra, na primeira sílaba, não tem não tem CC, certo? Opa, Girilene, tudo bem? Ó, mais uma aluna aqui no chat, pessoal, a Girilene. A Girilene, ela faz parte do nosso curso e ela já sabe disso. Que assim como ela disse, já tem na. Não, essa aula, na verdade, já tem dentro do nosso curso, né? Encontro consonantal. Então, esse negócio de Brasil, esse bra aqui que nós falamos no português, não daria certo. No coreano, ao invés de Brasil, nós falamos Brasil, desse jeito. É desse jeito que nós separaríamos as sílabas. Não é Brasil.
Como isso daqui não pode existir, nós separamos aqui mais uma vez e criamos uma sílaba nova apenas para a primeiras das duas do encontro consonantal. Então, para o B, é como se nós fôssemos criar mais uma sílaba. Nossa, professor, mas pode isso? Pode ficar uma sílaba sozinha, sem a vogal? Pode ter uma sílaba só com a consoante? Não, não pode ter. Isso vocês sabem muito bem. Uma sílaba precisa ter, pelo menos, necessariamente, uma consoante, uma vogal. Tá, então como é que ficaria? Nesse caso, pessoal, é assim que nós escreveríamos. Presta bastante atenção. Olha a primeira sílaba. Você percebe que eu adicionei essa consoante aqui, que tem o som parecido com um B. Beleza. Só que eu adicionei de novo essa vogal aqui, ó. Sempre quando você se deparar com uma consoante que fica sozinha no português, você coloca a consoante e sempre junta com o som do i, i, beleza? E isso vale, por exemplo, se o seu nome termina com S ou com R. Se o seu nome é um nome que termina com S ou R, você muito provavelmente vai estar juntando o som do S com a vogal I e o som do R com a vogal. Então, por exemplo, temos um Nicolas aqui no chat, né? O seu nome, Nicolas, ficaria Nicolas. A última sílaba seria o S, só que com o I no final, beleza? O I junto dele. Então, como no coreano não existe encontro consonantal, você percebe que eu criei uma sílaba totalmente nova só para o B aqui? Certo, pessoal? Conseguiram entender? Então é isso. Se dentro do seu nome você tiver um encontro consonantal dentro de uma sílaba, você cria uma nova sílaba para a primeira das consoantes. Isso ficou meio isso não confuso, mas isso é meio difícil, né? É porque vocês não estão muito acostumados ainda, vocês não tiveram muitas situações onde você pode utilizar isso dentro, de fato, na prática, tá? Mas uma vez que você começar a tentar traduzir mais nomes, bastante nomes, como uma forma de prática mesmo, e se deparar mais com essas situações, eu tenho certeza que isso vai ser uma coisa bem clara na sua cabeça. Beleza? Ok, pessoal. Beleza. Então, dito isso, vamos para uma prática aqui, tá? Porque essas foram todas as regras que eu precisava ensinar para vocês. Ah, na verdade, falei para vocês que eu ia fazer meio que uma revisãozinha, né? Vamos lá, então. Revisão. Revisão sobre todas as regras que eu expliquei aqui. Vamos lá. A primeira regra quando você for escrever o seu nome ou qualquer outro nome em coreano é a seguinte: a primeira regra que você precisa considerar é que o seu nome não muda, certo? O seu nome não muda. Sempre quando